Oi, oi, tudo bem? Quero falar hoje com você, dona de casa querida, e pedir sua opinião. Qual é o melhor tira-manchas do mundo? É o Ace? É o Vanish? Ou é a Que Boa? Que boa! Ela é toda boa! Para você que não sabe o que é Que Boa, ela também é reconhecida como Cândida. Que boa! Hoje o assunto é brancura, é pureza, é santidade. Santidade é um assunto crucial na Bíblia e tem que ser na nossa vida também. É uma busca contínua. Então, hoje a gente vai falar dela. Santidade é o atributo de Deus que mais aparece na Bíblia. E santidade, nesse caso, é uma palavra usada para descrever Deus por causa da sua perfeição moral, por causa da sua pureza integral, da sua bondade total, por causa que ele não tem nenhum pingo do mal, por mais que isso pareça irreal. Tive que rimar aqui, né? Pois é, foi mal. Enfim, gente, Deus é perfeito em tudo. Agora pensa comigo. Se Deus fosse onipotente, que pode tudo, onisciente, que sabe tudo, onipresente, que está em todos os lugares, mas não fosse santo, ele seria um Deus que a gente teria medo. E a gente teria medo com razão. Imagina você um Deus que, sendo tudo isso, não fosse santo, ele usaria esse poder para o mal. Seria terrível, seria assustador, pavoroso, seria o mais puro caos. A santidade é apelona. Não há o que falar dela, não há o que falar daquele que é santo, não tem argumento. Porque negar sua existência é apenas dizer que ele não existe. Agora, negar a sua pureza. Aí a divindade virou uma bagunça e o nosso Deus passa a ser visto como uma figura má, desagradável, odiosa até. Mas Deus é santo, e não é à toa que lá em Isaías 6, verso 3, Apocalipse 4, verso 8, a gente vê Deus sendo descrito como santo, santo, santo. Essa ênfase é um recurso da época que deixa bem claro em letras garrafais, em caps lock, em negrito, em itálico, em tudo, que Deus é santo, Deus é mais santo do que qualquer coisa, Deus é santo, Deus é puro, Deus é bom. Ele é muito além do que qualquer coisa que a gente pode sonhar ou mesmo imaginar. Deus é santo e por isso separado do pecado. Isso nos explica o que é ser santo. É andar longe do mal, andar separado, em completa devoção para com Deus. E o segredo para andar longe do mal é simplesmente andar perto de Deus. Porque quanto mais perto a gente fica de Deus, mais a gente percebe os nossos erros e mais a gente está apto a permitir que Jesus nos limpe e nos purifique desses erros. É tipo assim, imagina comigo, você tá andando lá numa noite chuvosa, numa tempestade daquelas, encharcado, molhado, você não tá vendo nada e do nada você percebe um poste. Ela vai mostrando você vai vendo a sua sujeira e quanto mais perto você tá da luz, mais você percebe a sujeira da sua roupa. A presença de Deus, especialmente através da sua lei, como se fosse um poste, que vai revelando a nossa imundície quanto mais perto nós chegamos dela. Mas aí é que está. Alguns preferem não ver a sujeira, então fogem da luz. Outros chegam mais perto para descobrir mais sujeira e então poder ficar mais limpos, ou talvez menos sujos. Em resumo, o trabalho de Jesus é tipo um trabalho do Vanish, sabe? Ah, você não sabe o que é Vanish? Já falei aqui, hein? Corre lá, pergunta pra sua mãe que tá dando tudo de mão beijada pra você. Eu fico aí sem entender minhas piadas, hein? Vanish pra mim é o melhor tira-mancha do Brasil! Brasil! Em Hebreus capítulo 12, verso 14, nós aprendemos que sem santificação ninguém verá o Senhor. Já em Efésios capítulo 1, verso 4, nos assegura que antes mesmo da fundação do mundo, Deus nos elegeu para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. A santidade é um dom de Deus, mas também é uma ordem. Então, para nós, meros mortais, fica aí o convite / convicção. Temos que ser santos. Santidade é quando o BJ, que ele fica mais parecido com Cristo, justamente porque ele entende que é propriedade de Cristo. E aí, o BJ, ele entende que a principal definição de santidade é santo, separado. Santidade, portanto, para você e para o BJ, significa ser separado. Separado para o serviço de Deus, separado para a glória de Deus, separado para a alegria de Deus, separado para a salvação. E onde entra o Espírito Santo em tudo isso? Em Tito, capítulo 3, verso 5, fica claro que ele é o agente que faz essa lavagem em nós, essa regeneração. Já em 1 Coríntios capítulo 6, verso 11, essa ideia é reforçada. É o Espírito quem opera em nós o efeito Vanish. É ele que nos lava, é ele que nos purifica, é ele que nos santifica e faz isso com o sangue de Cristo. Deus quer nos purificar e é pelo poder do Espírito Santo que nós somos transformados, que nós somos lavados no sangue de Cristo sacrificado por nós. Não se esqueça, santidade é uma ação que só Deus pode gerar em você, porque só Ele é santo e só Ele pode fazer a gente querer ser santo. E o nosso papel em tudo isso qual é? É simplesmente estar perto de Cristo e não atrapalhar o trabalho dele na nossa vida. Your Mac friend, Brent Rambo. 1 Timóteo 1, verso 8, fala que nesse processo de santificação,
A lei ela tem um papel muito importante, porque ela é boa. Romanos 7, verso 12, completa dizendo que ela é santa, justa e boa. É que ela é a expressão do caráter de Deus. Ou seja, quando por amor nós obedecemos, nós tornamos-nos mais parecidos com Deus. Ou seja, santos, justos e bons. A lei é esse padrão que vai nos mostrando os nossos erros, que mediante o poder do Espírito Santo vão sendo erradicados da nossa vida. E esse padrão, a lei de Deus, independente do tempo, das suas modinhas, ela não muda, assim como Deus não muda. Era após era, a norma é a mesma, a lei é a mesma e a santidade, adivinhe, é a mesma. Então, para os pseudo-esclarecidos de plantão, eu quero dizer, guardar a lei não é legalismo, é fidelidade. A lei não salva, a lei não é o caminho da salvação, a lei, na verdade, é o caminho do salvo. Eita nós, hein? Mas isso não deve ser um fardo, gente. Isso é libertação do mal. E essa libertação, ela tem que ser agarrada por amor e não por obrigação, não por aquele sentimento chato de quem está indo tomar uma injeção. Quem vive na santidade, vive bem. Em Efésios capítulo 4, verso 22 a 24, a gente aprende que, quanto à maneira antiga de viver, nós devemos nos despir do velho homem. O velho homem que vive no engano, vive no migué espiritual, e ela nos mostra que nós podemos ser revestidos de uma nova humanidade, na mente, no agir, em tudo, sendo cada vez mais semelhante a Deus. E semelhança com Deus ocorre na justiça e na santidade, que vem da verdade. E vocês sabem quem é a verdade. Segundo Timóteo capítulo 2, verso 21, a gente pode ver um complemento desse verso. Uma vez que estamos felizes, que estamos renovados com Deus, nós somos muito mais úteis em sua causa. Isso porque se alguém purificar-se dessas coisas ruins que esse mundo tem, ele será um vaso de honra. Ele será um vaso ali usado, santificado e adequado para o uso do Senhor. Ele vai ser preparado para toda e qualquer boa obra. Você quer ser um vaso? Quer ser um vaso nas mãos do oleiro? Então lembre-se do hino e faça dessa a sua oração. Peça para Deus quebrar a sua vida, moer os seus cacos e transformar você novamente em pó. A partir daí, Ele vai poder te moldar como se molda o barro, vai poder te refazer. E então, você será um vaso novo, pronto para ser cheio pelo Espírito Santo. E com isso, gente, eu nem tenho mais o que dizer. Só digo que a gente possa ser puro, bondoso e leal. Que a gente possa ser santo, porque essa é uma característica principal dos verdadeiros filhos de Deus. Aquele abraço, galera, e até semana que vem. Não esquece de se inscrever no canal e de compartilhar com a sua galera, beleza? Valeu!